Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Girassol Debate. Na edição de hoje vamos falar sobre a empregabilidade, olhar para os desafios, as soluções para o problema do desemprego em Angola. Números do INE indicam que o país está com uma taxa que ronda os 30% em termos de desemprego, uma situação que preocupa não só atores sociais, mas também o próprio governo e outras organizações não governamentais. É por isso que nós elegemos como tema hoje a empregabilidade e vamos procurar olhar aqui para os desafios e também as possíveis soluções para este problema que é uma realidade em Angola. Para tal, recebemos em estúdio Filomena Oliveira, que é empresária. Muito boa noite, bem-vinda ao Girassol Debate. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Recebemos também Daniel Tento, que é já nosso comentarista residente e também é economista e docente universitário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, a audiência. Igualmente recebemos em estúdio Fernando Pacheco, que é agrônomo. Boa noite, bem-vindo uma vez mais por regressar ao Girassol Debate. Boa noite, capitão. É um prazer e agradeço o convite. E também Alano Cicato, que está a representar o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. De resto, a entidade que tem a responsabilidade de fazer toda esta monitoração sobre aquilo que é hoje a questão do desemprego e do emprego também em Angola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem, e é exatamente com Alano Cicato que vamos começar por perceber qual é a nossa realidade hoje quanto à questão da empregabilidade. Alano Cicato, que números é que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social nos pode apresentar para início de debate? Bem, na realidade, o número essencial é este que o capitão avançou, a taxa de 30%. E se calhar aqui interessa compreender da seguinte forma. Somos um país com cerca de 35 milhões de habitantes, com uma população essencialmente jovem, portanto, cerca de metade, portanto, a nossa população tem menos de 25 anos. Somos também um país, portanto, que vive aquilo que nós chamaríamos de um estágio de transição demográfica em que as taxas de natalidade, portanto, ou fecundidade ainda são relativamente altas, portanto, estando a variar agora entre 5 a 6 por mulheres. Querendo isso significar que somos um país essencialmente jovem, mas mais do que essencialmente jovem, somos um país cujas taxas de natalidade, o ingresso de jovens no mercado de trabalho, segue uma lógica quase que geométrica. E isso nos ajuda a compreender por que razão a pressão sobre o nível geral de emprego é bastante grande. Nos ajuda também a compreender por que razão, portanto, quer a taxa de desemprego, portanto, de cerca de 30%, que, portanto, em termos de números redondos, vai querer significar que, eventualmente, tenhamos cerca de 5 milhões de angolanos, portanto, à procura de trabalho ou de espaço para trabalhar, mas nos ajuda também a compreender por que razão temos, portanto, taxas de informalidade muito grandes e, portanto, este contexto demográfico, portanto, ajuda-nos também a entender todo o contexto socioeconômico que o país conhece hoje. E é este contexto que, portanto, tem estado na base de todo um conjunto de desenho de instrumentos, de medidas de políticas voltadas para o emprego, no sentido de não só no médio e longo prazo, não é? Sermos capazes de enxutar esta taxa, portanto, que hoje é de 30%, mas também sermos capazes de, portanto, a curto prazo, sermos capazes de formalizar, portanto, um conjunto de atividades econômicas, hoje ainda muito dispersas, portanto, nos vários setores, portanto,
desde as micros, pequenas e médias empresas. Além que políticas são essas que têm sido criadas e aplicadas ou implementadas para inverter o quadro, se na realidade, e se fizermos aqui uma comparação, os números estão a tendência de estarem a subir, a crescer cada ano que passa? Exatamente. Os números de emprego, portanto, já lá vamos em relação às políticas, mas aqui precisamos perceber que a lógica do aumento do nível geral de emprego, ao seguir, portanto, uma lógica, portanto, do crescimento demográfico, ele depois deve se fazer acompanhar com um conjunto de medidas de políticas efetivas, portanto, e é ali que vamos responder à questão que coloca, onde a velocidade com que os Estados, os governos, portanto, oferecem as oportunidades, as infraestruturas, portanto, indústria, agricultura e tudo isso, deve, em tese, ser superior, portanto, ao ingresso de cada vez mais jovens para o mercado de trabalho. E o grande dilema é, hoje, como é que nós podemos garantir que a taxa de desemprego, portanto, ao crescer, cresça numa lógica de desaceleração em que as condições de apoio, de aporte ao emprego, portanto, sejam um pouco descontinuadas. Aqui sim, se tivermos que falar em instrumentos, vamos olhar para aquele que é o mais recente. Portanto, o mais recente é, portanto, a chamada Agenda Nacional de Emprego. A Agenda Nacional de Emprego foi agora desenhada em 2023. Qual é o principal interesse? A Agenda Nacional de Emprego tem como principal interesse, se até ontem portanto, a lógica de criação, do processo de criação e geração de empregos estava muito, portanto, disperso, portanto, nos vários ministérios, não é? Portanto, o Ministério da Economia, o próprio MAPES, a Agricultura e a Indústria. Portanto, a Agenda Nacional de Emprego é um instrumento que, ao olhar para os vários programas de desenvolvimento do país, procura concentrar a governança da criação de emprego, portanto, junto do próprio MAPES. Já vamos voltar assim, vamos também, para início de conversa, passar a palavra aos outros painelistas. Filomena Oliveira, enquanto empresária, como é que olha para a situação do desemprego em Angola? O que é que está na base deste número cada vez mais alto? Bem, eu diria que se o país fosse uma empresa, estaríamos muito mal. Porque na empresa nós temos que olhar para a qualidade do recurso humano. Se nós temos um plano de desenvolvimento nacional que tem metas e que tem uma estratégia, e para além do 23, 27, já andamos nos outros planos dos 30 e dos 60 também, fica difícil, enquanto empresários, olharmos para o futuro. Porque se hoje temos uma taxa de desemprego de 30%, significa que há um desencontro entre o Ministério da Educação e aquilo que são as necessidades de recursos humanos previstas no PDN. Ou seja, se nós não estamos a potenciar a escola, e à semelhança de todos os outros países que assim o fazem, é na escola, no tempo e no espaço da escola, que as crianças e os jovens devem aprender, por exemplo, as questões técnico-profissionais, a gestão de projetos, a integração, como é que ela é feita. As crianças devem sair de um sistema nacional de educação com o mínimo necessário e suficiente para serem autossuficientes dentro daquilo que são as regras, por exemplo, dos tributos fiscais, da própria gestão da empresa, mas, sobretudo, e à semelhança, eu gosto muito de usar a Coreia do Sul, que era um país extremamente pobre, que decidiram ter uma estratégia clara para entrarem num nicho de mercado que era a alta tecnologia. E eles direcionaram para as escolas os alunos de uma forma sistemática, atempada, mas a curto, médio e longo prazo, para terem um país em que a especialidade era, sobretudo, as novas tecnologias e a eletrónica. Eu pergunto, por exemplo, sim, nós estamos a fazer um forcing grande para a agricultura e temos aqui um engenheiro agrônomo, mas todos nós ouvimos os nossos colegas do agronegócio
a queixarem-se da falta de técnicos básicos. A pergunta que eu faço, vamos deixar os jovens sair da escola, do tempo e do espaço que lhes está alocado para o aprendizado, para depois de mais velhos irem para o INEFOP ou para o PAP, ou o que quer que seja, aprender um cursozinho e receber um kit? É isso que estamos a fazer? Mais uma vez, me parece que estamos a tratar o assunto ao contrário, estamos a atacar a consequência e não a causa. A causa é que os alunos nas escolas não estão a receber a instrução necessária e suficiente, a adquirir competências, desde a gestão de uma empresa, desde o que é um tributo, e depois, no final de tudo isto, estamos a falar de informalidade. Claro que vamos falar de informalidade, é consequência da escola não estar devidamente equipada enquanto o seu currículo, no sentido de, desde tenra idade, como faz, por exemplo, no Japão, as crianças, elas montam as suas próprias carteiras desde tenra idade. Para quê? Para aprenderem os mecanismos. Nós não fazemos nada disso, nós entregamos as carteiras completas. Ou seja, o problema vem de base. O problema que nós temos hoje vem de base. A questão da falta de emprego para os jovens significa que eles não são empregáveis, porque todo o tempo que estiveram na escola não aprenderam, não se equiparam com as competências necessárias para fazer o que quer que seja. Por isso, depois estamos com o INEFOP e agora penso com o FUNEA também. Vamos gastar muito dinheiro da Segurança Social até agora, não sei como será no FUNEA, mas pelo menos até agora era assim, para estarmos a dar cursos de curta duração a toda a gente e mais alguém, sem ter havido previamente uma seleção curricular do que a pessoa vai fazer, mas, sobretudo, sem haver uma coordenação efetiva do que a agricultura e a indústria hoje precisam. Então, nós temos muitos cursos em todo lado, mas é isso que a agricultura hoje precisa. Nós sabemos, por exemplo, o Ministério do Trabalho sabe quantos postos nós temos disponíveis hoje na agricultura, nas várias disciplinas, para podermos ter a mão de obra necessária qualificada? Sabe quais são os números que nós precisamos a nível da indústria? Sabe quais são os números que nós precisamos a nível do comércio e dos serviços? Ou estamos a trabalhar no escuro? São perguntas, não estou a fazer acusações, entretanto. Mas a mim me parece que, mais uma vez, a falta de capacidade de integração das políticas, programas e projetos do nosso país nos levam a gastos astronómicos que nem sequer, na sua maioria, conseguem alcançar sustentabilidade. Daí ouvirmos a má qualidade da despesa. Ou seja, temos várias instituições do Estado a fazerem várias coisas, mas que não estão devidamente coordenadas no sentido da integração, por forma a que elas tenham sustentabilidade. Ou seja, todo este esforço que está a ser feito agora devia ter sido, e temos a oportunidade, que seja, em vez de criarmos sistemas paralelos, tudo isto seja o foco, a escola primária e secundária, para quando os alunos daí saírem já terem uma capacidade para poderem trabalhar. Vamos perguntar, sim, o que é que vamos fazer com estes todos que já saíram da escola, que não têm capacidade? Bem, aí temos que criar um sistema misto, mas com o objetivo claro de voltarmos para a escola, da primária ao secundário, e incluirmos todas essas profissões que estamos agora a dar a correr, com kitzinhos, que não me parece que esteja a ser sustentável, mas, sobretudo, o que mais nos falta é esta coordenação, esta integração de políticas, programas e projetos de acordo com as nossas estratégias. Afinal, o que é que nós queremos ser enquanto Angola na nossa economia, em que, quando, como, qual é a meta? Os recursos humanos estão aonde? Começa na escola primária. Perguntas que poderão depois ser respondidas também pelo Alano Cicato. Engenheiro Fernando Pacheco, a empresária Filomena Oliveira falava aqui da questão da agricultura como exemplo, falou também da indústria. Está a faltar esta interligação entre as instituições para que as várias políticas que têm sido criadas neste domínio da empregabilidade possam funcionar como tal?
Capitão, o problema é mais profundo. Não há apenas essa desadequação. Ela de facto existe. Mas o problema, se tivermos em conta aquilo que a Filomena Oliveira referiu, o problema, ela referiu como o problema residindo fundamentalmente na educação. Eu, embora concordando com ela, diria que o problema reside na perspectiva de desenvolvimento que o país tem. O país tem uma perspectiva de desenvolvimento errada e temos de ter coragem de referir esse aspecto. A Filomena referiu que no Japão as crianças aprendem a fazer as suas carteiras. Eu imagino o que é que alguns dos nossos fazedores de políticas, os nossos responsáveis do setor de educação, pensarão da possibilidade de isto acontecer no nosso país. Vão entender que isto é uma coisa de atrasados. Quando países evoluídos como o Japão, e eu acrescentaria como a Finlândia, como a Suécia, têm uma perspectiva de desenvolvimento completamente diferente da nossa. Estão realmente preocupados. Não é que as pessoas escrevam bem, evidentemente que escrever bem também é importante, mas têm de estar a associar permanentemente a aprendizagem com a vida prática. Um dos exemplos que se refere muito em Angola é a questão dos povos pastores. Como é possível que ao fim de 50 anos de independência não haja preocupação de se adaptar a escola à situação dos povos pastores? Não é possível, com este programa escolar, nós resolvermos o problema da educação daquela população. Não é possível, porque aquela população, em determinadas épocas do ano, não faz outra coisa senão tratar do gado. E a questão do gado é a questão da sua vida. Eles não têm outra preocupação principal, claro, estou a falar da preocupação primária, é tratar do gado. Então, nós temos de pensar nisso. Quer dizer, quando nós fazemos políticas, temos de pensar na nossa realidade e não em coisas abstratas. Mas eu não queria fugir à sua pergunta. Portanto, dito isto, eu diria que no caso concreto da agricultura, veja só onde reside neste momento o problema. Nós temos seguramente mais de 2 dezenas de institutos médios agrários no nosso país. Onde é que estão as pessoas formadas por esses institutos? Não estão no setor da agricultura, estão no setor da educação ou estão desempregados. Porquê? Porque, na tal falta de perspectiva política que eu referia, dá-se mais importância ao salário do professor do que ao salário do técnico agrícola. E, por outro lado, os técnicos agrícolas que têm sido formados ao longo destes anos todos, têm uma formação que não está virada para as questões de ordem prática. Não sabem manusear um trator, não sabem manusear uma charrua de tração animal, não sabem fazer uma composição de fertilizantes. Enfim, não sabem as coisas mais elementares. Quando chega a altura de procurarem emprego, o empregador, a primeira coisa que pergunta é: o que é que tu sabes? Ele pode dizer: eu fiz as disciplinas tais, e o empregador olha para ele e diz: mas isto não me resolve o meu problema. Então, temos de pensar que
o setor da educação tem que dar resposta aos problemas concretos. E dar resposta aos problemas concretos, eu peço desculpa só para dizer mais isso, para terminar, não é forçosamente só a pensar nas empresas agrícolas, é pensar também nos pequenos agricultores, nos agricultores familiares. Porque a maior parte das pessoas que saem desses institutos não faz a mínima ideia de como funciona a lavra de um camponês em Angola. Não fazem a mínima ideia. Quando saem da escola, pensam que sabem muito mais de milho e de mandioca que um camponês de Malange ou do Ambo. E isso não é verdade. Daniel Tento, enquanto economista, como é que tem estado a olhar para esta questão do desemprego e como é que podemos reverter a situação que temos hoje? Perfeito. Bom, primeiro precisamos perceber que a questão do desemprego em Angola, conforme vimos aqui os colegas de painel, está além da compreensão econômica, ou seja, apenas a economia seria insuficiente para explicar o fenômeno em si. E para fazer aqui uma correção, hoje estamos com uma taxa de 32,4. Já subiu. Ou seja, até o primeiro trimestre de 2024, nós tivemos uma variação de 2,4%. Ou seja, hoje já não estamos a 30%, hoje estamos a 32,4% e cerca de mais de 5 milhões e 600 jovens que estão no desemprego. Agora, olhando aquelas que são as eventuais causas, associando aqui o que a doutora Flomena já frisou, bem como o doutor Cicato, que é a questão da educação, e o doutor Cicato acrescenta aqui a dimensão populacional, ambas concorrem, de facto, para a questão para explicarmos o desemprego em Angola, porque nós temos um crescimento populacional que cresce acima daqueles que são as taxas de crescimento em Angola. Nós temos uma população a crescer acima de 3% e uma economia a crescer abaixo de 2,5%. Isso vai fazer com que haja uma desadequação daquilo que é a oferta de emprego e a disponibilidade de mão de obra que existe. Por isso é que anualmente temos sido incapazes, ou a nossa economia tem sido incapaz de absorver a quantidade de mão de obra disponível. A questão da educação sustenta-se porque, se não tivermos um programa execuível daquilo que são as capacidades que o mercado está a absorver, por mais que tenhamos pessoas formadas, o mercado nunca vai absorver. E o engenheiro Pacheco frisou algo interessante. O empregador vai perguntar: o que é que você sabe fazer? Se, em princípio, este potencial funcionário não reúne as habilidades que eu, enquanto empresário, preciso, imediatamente eu vou descartar o mesmo. Depois, o que é que vai acontecer? Este jovem vai recorrer a um setor que não tem nada a ver com a sua área de formação, o que vai criar depois um subemprego que tem fortes implicâncias ou implicatura naquilo que é o contributo do mesmo e que vai afetar a produtividade desta mesma empresa. Há um outro aspecto que também me parece aqui importante. Essa questão do crescimento econômico, enquanto tivermos este crescimento econômico na ordem de 2%, e nós sabemos o porquê, porque temos uma economia muito atrelada ao setor petrolífero, o que não permite ou que tem dificultado o contributo de outros setores, porque são, de certa forma, enxutos, não têm uma grande participação naquilo que é a produção interna, vai fazer com que tenhamos essa economia com pouca capacidade de absorver a mão de obra. Agora, que soluções diante deste quadro criado? A nível da teoria econômica, quanto maior for o crescimento econômico, menor será a taxa de desemprego. Mas para nós fazermos crescer a economia, nós precisamos de investir, nós precisamos de aquecer a economia. E aqui aquecer a economia não basta a intervenção do Estado, como tem sido hábito. Nós, se somos de facto uma economia de mercado, nós precisamos trazer o setor privado para fomentar o crescimento econômico. Fala da questão do Estado. É também consequência daquilo que se tem dito, que o Estado ainda é o maior empregador? O Estado ainda é o maior empregador e nós sabemos que temos o facto de termos um Estado
empregador e na dimensão que é a nossa realidade, tem consequências a nível da despesa pública. Ou seja, há um conjunto de atividades no tecido social que muitas vezes o Estado tem que ceder para olhar essa dimensão. E outro aspecto que também acontece é que o Estado tem tido pouca capacidade de financiar o setor produtivo. Anualmente, se olharmos a cifra do OGE, não passa de 14% naquilo que é o financiamento ao setor produtivo. Isso tem fortes consequências. Mas, como dizia a questão do setor privado, o setor privado precisa de um ambiente de negócio favorável. Enquanto nós não melhorarmos a posição no doing business, ou a facilidade de negócio, dificilmente nós vamos atrair os melhores players. E quando digo melhores players, estou a referir-me àqueles que têm forte capacidade de absorver a mão de obra. E a outra questão, que também seria uma solução fora, porque, em outras palavras, estou aqui a dizer que precisamos diversificar a economia, precisamos trazer mais força de trabalho, mais ativos que contribuam para a produção daquilo que é a nossa cadeia de valores. Agora, quanto à questão da educação, e a doutora Filomena levanta um aspecto interessante aqui, parece que aquilo que é a visão, a estratégia da nossa educação não está a ser levada de forma coerente e rigorosa. Porque Mas se nós existe temos... essa estratégia? Não, vamos olhar. Nós temos um Plano Nacional de Formação de Quadro. E a grande questão que se impõe é o que é que este plano está a fazer naquilo que são as necessidades do mercado. Nós temos o Ministério da Educação, onde a questão da formação técnico-profissional está atrelada ao Ministério. Quais são as linhas naquilo que a formação técnico-profissional diz respeito e como esta estratégia visa ou está a contribuir para esse redesenhamento do nosso plano de formação e naquilo que o mercado diz respeito. Porque quando vimos o PAP, por exemplo, era uma dimensão que surge para fomentar ou promover o emprego com financiamento próprio, quando nós temos dificuldade, por exemplo, a nível do Ministério da Educação, de financiamento. As escolas não estão equipadas, estamos a ver problemas da merenda escolar, estamos a ver problemas de livros, que são materiais com a sua importância, mas que infelizmente não se verifica. Se não tivermos uma estratégia de empregabilidade articulada, e o termo que a doutora Filomena usa aqui, a integração de todas as forças numa única visão, continuaremos a ter dificuldade. Porque, só para terminar, essa questão do autoemprego que vai surgindo como estratégia, o PAP, o FUNEA, já tivemos o BUE, ou seja, já tivemos experiências semelhantes, mas não conseguimos dar resposta, porque de lá para cá, mais do que regredir em termos de taxa de desemprego, nós só estamos a progredir, o que não é bom para os objetivos que, enquanto Estado, nós pretendemos alcançar. Muito obrigado. Está então lançado o debate e agora podemos, aqui com as contradições necessárias, caso seja necessário. Alain Cecate, falamos aqui e falava na sua primeira intervenção da questão das políticas que têm sido criadas. Falou-se, por exemplo, também do PAP. Que dados é que tem daquilo que foi a implementação do PAP? Os resultados foram satisfatórios e se foram apresentar-nos aqui para podermos perceber até que ponto é que políticas desta natureza poderão continuar a ser implementadas? Eu, se calhar, antes de falar do PAP, eu preferia olhar para duas ou três abordagens que foram feitas aqui pelos colegas do painel, com as quais eu estou em pleno acordo, né? A primeira é pensarmos, e com toda a razão, que as políticas de emprego, elas seguem uma lógica integrada e, por essa razão, os vários subníveis, até mesmo de formação, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo, formação profissional, mercado de trabalho. Portanto, é preciso haver um diálogo entre tudo isso. Mas mais do que haver um diálogo entre tudo isso, é preciso haver um diálogo, e aqui, portanto, o engenheiro Fernando Pacheco também fez referência, entre aquilo que é a capacidade que nós temos de compreender o contexto local, por exemplo, das comunidades, né?
Como é que nós vamos desenhar os planos, a política de educação, a política de formação, ajustado, por exemplo, portanto, a cultura agrícola de cada uma das regiões. E, mais do que isso, como é que nós podemos assegurar que todo esse diálogo entre educação, portanto, formação profissional, agricultura e indústria se traduza efetivamente em geração de emprego. Aqui sim, temos que reconhecer que é preciso amadurecermos aquilo que nós chamaríamos o diálogo institucional, que é a necessidade de envolvermos todos os players que concorrem para essa lógica mais integrada e mais sistémica do processo de criação, portanto, desenho de política e gestão de emprego. E desse ponto de vista, o que nós podemos dizer enquanto setor é que o próprio setor tem estado, portanto, a evoluir e, portanto, a fazer o seu próprio caminho. Eu não vou fazer balanço, mas se calhar vou olhar aqui para, portanto, instrumentos que estão agora a ser desenhados e que também resultam um pouco de todo o aprendizado que o próprio setor vai tendo. E, portanto, esse aprendizado hoje é observado bem, primeiro na agenda, que já discutimos no início. Portanto, a agenda, a Agenda Nacional de Emprego veio dizer que, portanto, a política de emprego precisa estar concentrada, precisa ser focada, dialogamos com todos os players, precisamos do enforcement de todos os players, mas é preciso uma comunicação, portanto, um diálogo interinstitucional entre, portanto, todo esse sistema. E, portanto, como é que, do ponto de vista prático, está pensado, portanto, a nível do mercado de trabalho, esse diálogo? A Agenda Nacional de Emprego, por via do Fundo Nacional de Emprego, no fundo é o braço financeiro que procura financiar todos os eixos do emprego que a agenda traz, procura, portanto, socorrer a sua lógica de governance com aquilo que nós chamamos de informação central para que a política de emprego ocorra. Isto é que, portanto, é funcionar, por exemplo, com o chamado Observatório de Emprego, o Observatório de Emprego que é retroalimentado com os chamados centros de emprego que vão estar espalhados um pouco por todo o país, e os centros de emprego vão fazer uma coisa que é extraordinária, que é, no fundo, mapear ou catalogar a procura efetiva por emprego no mercado de trabalho. Mas os centros de emprego sempre existiram. O que é que isto vai, portanto, na lógica do observatório como coloco, o que é que isto vai permitir? Isto vai permitir que o diálogo que deve haver entre, portanto, quer o sistema de formação profissional, quer, portanto, a educação, os vários subníveis de educação, não seja desenhada só a se pensar na formação do indivíduo, mas passa a ser desenhada com base nas estatísticas efetivas de procura de emprego que o Centro de Emprego está a recolher e que o Observatório Nacional de Emprego é capaz de trabalhar. E, portanto, obviamente que nós aqui temos dois momentos. Temos primeiro que compreender que o país já está a acontecer, a dinâmica de desemprego está aqui, portanto, o setor informal está ali. E se a longo prazo nós precisamos definir medidas e políticas para corrigir isso, também precisamos a curto prazo resolver isso. E a curto prazo resolver isso é mesmo com o ensaio destes instrumentos, que ao termos cada vez mais informação, não estimativas da taxa de emprego, não estimativas de procura de emprego, mas registros de procura efetiva nos centros de emprego. Portanto, tudo isso pode depois criar, portanto, e aqui dados e informação é central. Hoje temos o INE, mas o INE também precisa desse enforcement, que é para podermos, portanto, mapear e monitorizar, portanto, estatísticas efetivas de emprego no momento da procura. E assim, naturalmente, o próprio mercado vai criar condições para que, portanto, quer a formação, a formação começa a ser direcionada para aquilo que o mercado procura. Ou seja, quando nós vamos reformar o sistema de educação... Mas na prática, quando é que isso vai acontecer? Isso, portanto... Porque disse muito bem que o país já está a acontecer. O país já está a acontecer. Portanto, há uma questão que é central quando estamos a discutir, portanto, medidas de políticas económicas e planos de desenvolvimento. Portanto, eles não ocorrem, portanto, de uma única vez.
Eles não ocorrem, portanto, instantaneamente, mas eles, no fundo, são subprodutos de um processo aturado e consequente. E, portanto, quando é que eles passam a acontecer? Passam a acontecer quanto mais consequentes, quanto mais intencionais, quanto mais monitorização, quanto mais financiamento nós fomos, portanto, empreendendo em todos esses projetos. Se eu tiver que dizer assim, não, a partir de 2026 ou a partir de 2025, portanto, eu acho que não estaremos a ser nem realistas, nem sérios para aquilo que se pretende, mas o que nós devemos ser capazes de compreender é que está-se a desenhar um conjunto de instrumentos, a olhar para a nossa realidade contextual. Vários outros ensaios, eventualmente, já foram ensaiados, mas o que nós devemos ser capazes de fazer enquanto setor é a capacidade que nós temos de, portanto, learning by doing, aprender com os erros e melhorarmos a todo o tempo. Filomena Oliveira está a acenar. Tem alguma questão a contrariar? É aquilo que eu digo, se o Estado fosse uma empresa, falíamos. Nós não podemos continuar de experiência em experiência, gastando dinheiro e hipotecando o país. No fundo, aquilo que nós precisamos de fazer é a gestão de um projeto. E o problema que nós temos para resolver nos obriga a ter uma gestão de projeto. Quando o Cicato nos fala dos diálogos, a gestão do projeto não fala em diálogos, fala em muito mais. Fala, por exemplo, na validação do âmbito e dos requisitos por todos os stakeholders ou atores. E todos os stakeholders e atores têm que participar ativamente desde o dia 1 da formulação até a concretização do projeto. Significa que, como por exemplo, só para dar um exemplo, não estamos a pensar que 98% do nosso efetivo bovino, caprino e ovino continua nas mãos dos pastores, ou seja, do criador tradicional. Nós temos programas muito bonitos, mas eles não estão a integrar essa visão, essa realidade dos nossos cidadãos. São eles que, efetivamente, ainda hoje, estão a dar de comer a carne, a proteína animal, aos nossos cidadãos, sobretudo Luanda, não é? Sim, começam a aparecer dentro dos 2% de criadores que eu chamo, alguns vaidosos, outros mais profissionais, mas só são 2% ainda. E a questão da transumância que foi aqui trazida é uma gestão adequada dos recursos disponíveis, não é nomadismo, não, isso não é nada nomadismo. Quem diz que isso é nomadismo não sabe o que está a dizer. Portanto, até na agricultura se faz a criação de folhas de cultura em rotatividade. Rotações. Em rotações, é isso que eu estava a dizer, em rotatividade. Portanto, o que os nossos pastores fazem é efetivamente a rotatividade, atendendo aos recursos disponíveis, e há uma interação entre o homem, o animal e o meio, no sentido de o tornar Mas no caso sustentável. Aqui do emprego, só como é que acabar vamos aqui uma resolver coisa. esta situação? Nós temos uma lei da proteção da criança que no seu artigo 17º, penso, sob correção, diz claramente que para as populações em que é praticada a transumância, escolas itinerantes devem ser instituídas. Esta lei já é antiga. Ninguém o faz. Por quê? Porque, bem, desculpem, o cimento não confere conhecimento, mas confere outra coisa. Nós todos sabemos o que é que conferem as obras, não é? Portanto, aí não estamos a tratar do interesse do cidadão, muito menos daquilo que é a sustentabilidade alimentar de 98% dos nossos efetivos. Esses jovens têm tanto direito, de acordo com a lei da proteção da criança, à sua formação, e diz mais, o conteúdo programático curricular tem que ter disciplinas que sejam relevantes ao seu modo de vida, porque, muito bem disse o Pacheco, uma coisa simples, essas populações são autossustentáveis, elas não dependem do Orçamento Geral do Estado para absolutamente coisa nenhuma, na sua maioria, no que diz respeito à produção do gado. Agora, é mais importante ainda olharmos para tudo isto quando nós falamos em setores no Estado e quando estamos a gerir uma coisa tão importante como 5 milhões de habitantes.
não é o meu setor, o teu setor. Não, não é. É um governo, um executivo que tem que olhar de forma integrada para a sustentabilidade do usufruto dos custos, recursos, riscos, qualidade, cronograma e a integração. Aqui é que nós estamos a pecar. Cada ministério faz a sua coisa. E quando cada ministério faz a sua coisa, não há integração. Claramente que temos má qualidade da despesa, mas, sobretudo, temos falta de sustentabilidade do resultado dos vários programas e projetos, pela falta da integração. Isso é gestão de projetos, é básico. Então, eu diria que... Não há gestão de projetos nesta questão do emprego? Nós temos muita falta de conhecimento de gestão de projetos. É simples. Eu diria que se queremos melhorar quantitativa e qualitativamente os nossos serviços do Estado para com o cidadão, todos os funcionários públicos deveriam ser obrigados a ser certificados em gestão de projetos. E a sua avaliação deveria estar igualmente na gestão de projetos. Por quê? Porque nós temos muitos funcionários hoje na função pública, temos um Estado gordo e, infelizmente, a grande maioria não produz. Não produz. Se nós dissermos que 20% dos funcionários do Estado produzem, nós estamos longe da verdade. Então, temos que fazer avaliações corretas, mas que sejam disciplinadas também e éticas, no sentido de reduzirmos aquilo que são os vastos gastos da função pública em funcionários, incrementar a sua formação e, simultaneamente, introduzir sistemas eletrónicos de, não estou a dizer inteligência artificial, não estou a ir por aí, mas estou a dizer que existem sistemas de gestão muito simples que podem substituir cerca de 80% daquilo que nós temos na nossa função pública. Isso é uma obrigação que o próprio MAPTES deveria ter, porque é da vossa competência, igualmente, as políticas de gestão de recursos humanos do próprio Estado. E aqui não é bom, não temos sequer moral de exigir, através da ANIESA e as outras instituições todas, a AGT, não temos moral sequer de exigir das nossas micro, pequenas e médias empresas um tipo de gestão que o próprio Estado não tem. Então, aqui temos que ser justos e temos que nos ajudar uns aos outros, não é porque eu sou de um lado e eu sou do outro, somos todos cidadãos da mesma pátria e temos todos a obrigação de melhor participarmos naquilo que são a gestão dos nossos recursos. Mas sim, não podemos continuar de experiência em experiência gastando dinheiro, porque as oportunidades perdem-se e o país fica cada vez mais endividado, quando temos tudo para dar certo. E tudo para dar certo é mesmo essa questão da integração. Não é o meu ministério só faz isto, o meu ministério só faz isso. Isso não existe. Isso é má gestão, desculpem, isso é má gestão. Dentro de uma empresa nem sequer se nos passaria pela cabeça de dizer esta área aqui não vou tratar, aquela área ali trata sozinho. Não. Se não for integrado, os custos e os recursos aumentam e a sustentabilidade sempre diminui. Portanto, é muito importante que nós olhemos para a questão da qualidade da despesa como um dos indicadores de sustentabilidade através da integração. A questão do setor privado, falou-se aqui do petróleo, conteúdo local. Houve uma conferência esta semana sobre o conteúdo local. Não sei se sabem, só 2% daquilo que é o bolo dos não sei quantos milhões de dólares disponíveis para o conteúdo local, só 2% é que estão a ser efetivamente usufruídos. Por quê? Lá vamos nós para a falta da capacidade de gestão das empresas, porque a escola não ensinou, vem de trás. Vamos voltar, Filomena, vamos aqui uma coisa. Só para podermos nos entender, e porque já identificamos aqui o problema das altas taxas ou da alta taxa de desemprego. Como é que se pode reverter esta situação? Como é que podemos resolver este problema? Com ideias práticas, com projetos concretos? Eu diria que 2/3 do dinheiro que está agora atribuído para o FUNEA, né, deveria ir para a escola, para o tempo e para o espaço da criança e do jovem. É lá que eles têm que aprender. Por outro lado, nós temos que olhar sob o ponto de vista econômico. Nós só conhecemos micro, pequena e média empresa e depois grande empresa.
A realidade dos outros países não é essa. Vamos aqui a Namíbia, se não sabemos, vamos lá aprender um bocadinho com eles. Há uma coisa que se chamam as indústrias artesanais. Aquele pequenino, os ingleses e os americanos têm isso tudo dentro das suas próprias leis. Isso é micro, isso é o micro. Sim, mas isso é o a micro no nosso estatuto... Isso é outra coisa. Tá vendo? Tem um conjunto de exigências fiscais que uma DOC não tem. Uma DOC é uma área determinada. Por exemplo, se eu quiser fazer bolos a partir da minha casa, se eu quiser fazer chouriço do Lubango, se eu quiser fazer mel com gengibre, tudo isso paga uma pequenina taxa anual e permite que haja, ao invés de ser a tal informalidade com que nós passamos uma borracha em cima dessa gente toda, milhões de cidadãos que vivem na informalidade, não é informalidade, é o facto de o Estado hoje não estar devidamente organizado no sentido de legalizar as DOCs. Se nós legalizarmos as DOCs, elas deixam de estar no limiar da informalidade. Por quê? Porque a partir dali é só micro. Sim. E se for micro, elas têm que pagar um conjunto grande de impostos. Okay. E já não funciona. Essas empresas, o problema parece-me a mim que reside exatamente no facto de nós sermos um país de informalidade e querermos à força fazer do informal formal. Nós não podemos aproveitar esta informalidade para resolver o problema da empregabilidade. Essa é a solução. A solução que o capitão está a pedir... Não é transição. A solução que o capitão está a pedir é, na minha opinião, e por isso é que eu fiz aquela crítica inicial de que a nossa perspectiva de desenvolvimento está errada, eu não falei por falar. O meu argumento começa exatamente aí. Nós temos que ter uma economia, temos que ter instituições que se adequem à nossa realidade. Porque enquanto nós estivermos a fazer leis que por vezes até vêm com freixo de espada-cinta, porque esquecem-se de apagar o freixo de espada-cinta, nós temos de conhecer a nossa realidade. Os nossos legisladores, os nossos fazedores de políticas têm de conhecer a nossa realidade. E a nossa realidade é informal. Há uma pequena parte que não é informal. Tudo bem, essa pequena parte que não é informal, que se apliquem às regras de uma economia, de uma sociedade que está formalizada. Agora, na outra parte, não se pode chegar ali e dizer, meus amigos, vocês vão se formalizar. Então, ouvimos ministros e secretários de Estado dizer que já formalizamos 300 mil. Está a falar do PREI, não é? Sim, programa de sim, não é verdade. Não é verdade. Porque a formalização não é apenas pagar imposto. A formalização é outra coisa. Então, não se pode pensar que quer na agricultura, quer nessas pequenas indústrias que a Filomena referia, que podem perfeitamente funcionar no vão de uma escada, no quintal, num anexo, etc., que não podem estar permanentemente a ser pressionadas por regras que venham elas da AGT, venham da ANIESA, venham seja de onde for, que não vão permitir aquilo funcionar. Quantos empreendedores nós conhecemos que iniciam a sua atividade e, passados uns meses, desistem? Porque não há qualquer hipótese de eles, digamos, sobreviverem às pressões que vão recebendo das instituições públicas. Deixem-me só acrescentar um aspecto que me parece que é muito importante. As comissões, o nosso país é um país que usa e abusa de comissões multissectoriais. Temos um problema, vamos logo criar uma comissão multissectorial. Eu sou a favor e digo isso com bastante intensidade, eu sou a favor do diálogo institucional.
Mas diálogo institucional, na minha opinião, não é fazer uma reunião, uma comissão multissectorial. Isso não é diálogo institucional. As pessoas gastam um tempo incrível em reuniões e depois dali não sai nada. Diálogo institucional são coisas que, utilizando terminologia que eu aprendi no tempo em que andava aqui cubanos, fazerem lá marcha. Quer dizer, no dia a dia vão-se resolvendo os problemas que surgem. Porque estes problemas não podem ser analisados numa reunião. São analisados no dia a dia. Tem que haver sistemas de comunicação que permitam às pessoas, sejam elas do aparelho do Estado ou da atividade privada ou do chamado terceiro setor, que têm também opiniões para dar. E, infelizmente, no nosso país, nós pensamos que as políticas só podem ser definidas pelos funcionários do Estado. Isso não é possível. Nós já vamos dar sequência. Por isso temos de insustentabilidade. Precisamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco para dar sequência a esta conversa. Estamos hoje a falar sobre a empregabilidade, impacto do FUNEA, que um assunto, claro, esta questão do FUNEA queremos olhar muito mais na segunda parte. O que é que ele traz em termos de novidades para resolver o problema do emprego em Angola. Fique por aí, nós voltamos daqui a pouco. Ora, uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar sobre a empregabilidade, o impacto do FUNEA e de outros programas públicos para a alteração do quadro da taxa de desemprego, que por esta altura ronda já os 32,4%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Uma situação que tem estado a levantar a preocupação em vários fóruns de debate. Nós contamos hoje com presenças de Filomena Oliveira, que é empresária, Daniel Tende, economista e docente universitário, Fernando Pacheco, agrônomo, e também Alano Cicato, que está a representar o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Antes do intervalo, Daniel, nós falávamos de como resolver este problema, já que está identificado. Falámos aqui da questão da integração das políticas, falámos da questão da formalização, se é este o caminho ou não para resolver o problema do desemprego, já que temos uma taxa de informalidade muito alta, mas que também é histórica, né? Falava aqui o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco. Como resolver então o problema do desemprego que afeta fundamentalmente a juventude, que é também que está em maioria aqui na população angolana? Correto. Bom, realmente a questão da informalidade é uma espécie de marca da nossa economia, ou seja, é parte da nossa realidade, e uma das características do emprego gerado pelo setor informal é a questão da falta de segurança e sustentabilidade da mesma. Quer dizer que, enquanto Estado, enquanto país, não podemos olhar e, do ponto de vista da metodologia que o INEA utiliza, naquilo que é a classificação da nossa taxa de empregabilidade, ela engloba também a economia informal. Só para termos uma ideia, de cerca de 11 milhões de pessoas em atividade, ou seja, no setor empregado, coisa de 9 milhões estão no setor informal. Estamos a falar de quase 80% de pessoas que trabalham no setor informal, o que é extremamente preocupante. Ou seja, apenas 20% estão no setor formal. Que soluções diante de um quadro como este? O Estado trouxe, por exemplo, o PREI, não é, que é o Programa de Reconversão da Economia Informal, ou seja, o Estado entende que, através de transição da economia informal para a formal, seria ou é uma das opções para a regressão dessa taxa de desemprego. Mas o nosso receio vai na operacionalização do próprio programa, porque
tornar a economia informal para formal não se baseia apenas no pagamento de impostos, não se baseia apenas na bancarização. Há um conjunto de atividades, há um conjunto de ações que concorrem para, de facto, termos esta devida transição ou articulação daquilo que é a atividade informal para a atividade formal. Mas é um meio, é uma forma que alguns países utilizaram e tiveram sucesso. Quer dizer que é um modelo replicável. Muitas vezes o que nos falta é a materialização da mesma. Por exemplo, essas transições ou essas modificações que têm se verificado a nível do Ministério do Planeamento pode comprometer, de certa forma, a execuibilidade e os resultados do projetos como o PREI. Ou seja, o governo olha o PREI como um meio, mas a forma de como tem sido materializado pode comprometer o resultado, e até a coisa de 6 meses falava-se em cerca de mais de 240 mil postos que saíram do mercado informal para o formal. Mas nós precisamos analisar a tipologia ou o perfil do operador informal. São inconsistentes. O facto de um dia estes terem estado no mercado informal, obedecerem todo aquele processo da conversão, da dita conversão, não nos leva a crer que, de facto, estas pessoas já não estão a atuar no mercado informal. Ou seja, no dia seguinte podem ter voltado... Exatamente, porque é inconsistente. Por exemplo, houve uma questão de financiamento. O PREI contemplava financiamento, mas naquilo que é a prática, a realidade constatada, muita gente alega que não viu sequer este financiamento. Portanto, a articulação ou a operacionalização do projeto caiu, e concordo plenamente com a doutora Flomena quando diz que a forma de como olhamos os projetos, a forma de como executamos, não olhamos o projeto propriamente dito, não olhamos as fases e as atividades ou ações que concorrem para, no final, termos os resultados. Por exemplo, vamos falar aqui do FUNEA. É uma novidade, por isso é que fala-se aqui do tal braço financeiro para essa estratégia da empregabilidade. Mas seria interessante nos apresentarem aqui os dados do PAP, por exemplo, porque há coisa de 2 anos falava-se do PAP. Quais são os resultados do PAP? O que é que, do ponto de vista da empregabilidade, o PAP trouxe de resultados? Que é para ver, porque são fundos, é dinheiro público que vai, e todos os anos temos projetos semelhantes, mas é o que o capitão disse, a taxa de desemprego continua a crescer. Portanto, é fundamental olharmos esses projetos, tirarmos ilações e lições de projetos anteriores para o efeito. Uma outra solução... Já agora, o Daniel acredita que o FUNEA é realmente a solução para a questão da empregabilidade? Não necessariamente, não olho, porque o que é que de novidade o FUNEA traz? O FUNEA é apenas o braço financeiro, mas será que o problema da empregabilidade é dinheiro? É falta de dinheiro? Porque nós já tivemos outros projetos que tinham financiamento, mas que não deram resultado. Uma economia como nossa, o autoemprego é muito arriscado, porque existe um conjunto de habilidades e competências que os potenciais empreendedores não dispõem. E aqui vamos mais uma vez na questão da educação. Essa semana saiu, por exemplo, um dado que cerca de 60% das empresas criadas em Angola morrem ao longo de 3 anos. E muita gente no intervalo de 3 anos, segundo o próprio INAPEM. Exatamente. Quando a maturidade de uma empresa não é menos de 10 anos. Ou seja, a empresa tem um período de maturação de 10 anos para poder sustentar e depois escalar para outras fases. Mas nós aqui temos essa realidade e no intervalo de 3 anos, cerca de 60% de empresas criadas acabam por morrer. E muita gente olha o setor bancário, por exemplo, como um dos culpados, porque não financia, porque não há crédito. Mas nós precisamos refletir até que ponto estes empreendedores têm sido preparados para levar a atividade econômica como tal. São estas competências. Porque até que ponto têm planos de negócios execuíveis, fazem estudos de retorno do investimento, a questão do marketing. Há um conjunto de ações e atividades que nem sempre são descobertas. Por isso é que a questão do autoemprego é muito perigoso para a nossa realidade naquilo que é a estratégia da empregabilidade, olhando o nosso histórico, porque todas as vezes que se olha
olhou estrategicamente para este tipo de ações, nós não tivemos resultados. Por isso é que eu ainda insisto que, se olharmos 2 pilares, por um lado, apostar de forma incisiva, consistente na formação, seria interessante, e por outro lado, é o governo continuar a melhorar o ambiente de negócio para atrair o potencial investidor que, quando chegar no nosso mercado, tiver capacidade de disponibilizar um número acima do normal de empregos, porque nós não precisamos... A forma de como estamos, com essa taxa galopante, não são empresas que criam 15, 20, 30 empregos ao ano que vai nos ajudar a dar resposta ao problema que é por isso a transição do setor primário para o secundário, onde tem a questão da transformação que nas grandes economias são os setores, tanto o secundário como o terciário, que acabam por abarcar maior número de força de trabalho, porque a transformação, não obstante de nas grandes economias hoje irem para a inteligência artificial, a indústria robótica, mas ainda assim é dos setores que mais absorve força de trabalho. E o setor terciário, por causa da diversidade dos serviços que a mesma dispõe, são setores com forte capacidade de gerar emprego. Mas, eu que digo, temos um problema, ambiente de negócio. Se você não melhora as condições para um potencial investidor, dificilmente ele vai se sentir atraído para cá vir. Portanto, a educação e a melhoria do ambiente de negócio pode muito bem concorrer, na minha perspectiva, para reduzirmos esse hiato, essa taxa de desemprego que vai crescendo ano após ano. Alan Sicato, que fatores estiveram na base da criação do FUNEI? O que é que se pretende com este Fundo Nacional de Emprego, que foi aprovado no dia 30 de maio de 2023 e que, segundo sabemos, começou a ser efetivado, ou pelo menos era a perspectiva que começasse a ser efetivado no mês entre junho e julho deste ano, e no caso agosto, concretamente. Até agora, que dados é que nos pode apresentar e insisto, que fatores é que estiveram na base da criação deste programa? Porque já falamos aqui do PAP, já falamos de outras iniciativas que foram criadas. Se o que se diz é que não tiveram resultados, por que é que se criou um outro? Desculpe, não é que não tiveram resultados. Ou os resultados necessários. Não são conhecidos. Onde é que está o estudo do impacto? Antes, durante e depois. Nós temos que ter a disciplina de o fazer. Ou seja, apresentaram-se outras ideias quando não se apresentaram os resultados. Esta é uma doença do país. Esta é uma doença do país. O país não tem cura esta doença, Fernando Pacheco? Claro que tem. Então? Claro que tem. Os custos não são infindáveis. Capitão, permita-me primeiro, se calhar, retomar um ou outro aspecto que foram aqui aflorados e que eu não poderia passar ao lado. Primeiro é concordar com a perspectiva do engenheiro Pacheco sobre o que é um diálogo institucional, né? É quando coloca algumas reticências em relação às comissões multidisciplinares e traz uma perspectiva segundo a qual o diálogo institucional deve ter um caráter inclusivo. Entretanto, Orlando, precisamos avançar e hoje vamos avançar. É mesmo a questão do emprego. Vamos avançar, sim. Para quem está nos a assistir, perceber o que é isto de FUNEI, o que é que se pretende com este exatamente fundo. Portanto, é esse caminho que eu estou a fazer. É esse caminho que eu estou a fazer. E portanto, em relação ao FUNEI, que está sobre a umbrella da Agenda Nacional de Emprego, esse diálogo institucional foi, de sua justiça, exaustivamente testado. Ouvimos as igrejas, a CIAST, quase todas as associações juvenis, todas as associações juvenis, portanto, os sindicatos, as associações empresariais. Portanto, houve, de facto, esse exercício e nós, portanto, precisamos reiterar. Outro aspecto central também é nós compreendermos que, de facto, o olhar que nós temos hoje sobre a informalidade precisa de uma abordagem relativamente disruptiva. Ou seja, uma das ideias por detrás da Agenda Nacional de Emprego é, no fundo, entre pensar-se que a informalidade
é a conversão forçada de todos aqueles que estão, portanto, no mercado informal, portanto, nas praças, portanto, na economia mais precária, a um contexto formal, burocrático e difícil, é a possibilidade de, a partir do FUNEA, identificar-se aqueles agentes econômicos que já a nível mais micro, portanto, desenvolvem ações e atividades e se canalizar as oportunidades de financiamento para estes que já fazem. Ou seja, em lugar de se dizer aqueles que pretendem, aqueles que estão interessados são elegíveis para, o que está-se a dizer com o FUNEA é quem já faz, quer expandir, quer no domínio da formação profissional, quer no domínio da promoção da microatividade empresarial, é objeto, não é, de financiamento do próprio FUNEA. Quem está, portanto, nas escolas profissionais, quem está nos institutos técnicos, portanto, é de per si elegível para os programas de estágio, portanto, no próprio FUNEA. Portanto, aqui é um pouco a ideia de que precisamos ter uma perspectiva diferente, portanto, ou melhor, se quisermos, da abordagem da política de emprego em relação aos temas. Mas nesta questão, por exemplo, dos estágios profissionais, o PAP, se estou a recordar, também tinha digamos que uma janela aberta para esta questão dos estágios profissionais, para a capacitação. E nós perguntávamos que dados é que temos hoje da funcionalidade deste programa, porque já se avançou para um, é porque o outro terminou. E que números é que temos em termos de execução? Deixa-me dizer que, portanto, é possível, se me tivessem dito que o tema hoje seria o PAP, eu traria o balanço exaustivo daquilo que foi o PAP. Portanto, estou a centrar-me essencialmente no FUNEA, porque o tema que vocês partilharam era discutir o FUNEA, portanto sobre a umbrella da Agenda Nacional de Emprego. Portanto, se for buscar o meu computador, temos um conjunto de informações sobre isso. Mas o essencial, e aqui concordo com aquilo que o Daniel diz, quando não concordo, não, eu entendo quando diz, não, eu não acredito que só o FUNEA vai resolver o problema todo do emprego. E, portanto, colocado dessa forma, como em que medida? E nós aqui já dissemos isso exaustivamente. O problema do emprego ele é multidisciplinar, nós temos que ter multifatorial. Quando nós olhamos para o emprego, portanto, e falou aí muito bem, portanto, o ambiente de trabalho é uma dimensão, não é? O setor bancário é outra dimensão, as seguradoras é outra dimensão, dimensões de natureza sociocultural, as famílias. Quando falamos do autoemprego, como é que nós somos ousados na dimensão do emprego? A ideia entre, portanto, será que qual é o nosso, portanto, a nossa mentalidade, a nossa dimensão sociocultural? Como é que nós pensamos? Ser patrão, ser empregados, ter emprego estável, ter emprego fixo ou arriscar-se? Portanto, somos avessos ao risco, somos um povo que gosta de tentar. Como é que nós interpretamos, portanto, o trabalho, a riqueza, o acesso ao negócio no nosso contexto, portanto, socioeconômico? E aqui nós não podemos pensar que, como temos hoje o FUNEA, tudo isso está esbatido. Mas agora, nós precisamos, enquanto fazemos essa caminhada, de, portanto, testar, portanto, e o processo de desenvolvimento é mesmo esse. O processo de desenvolvimento ele portanto, é carregado de bastante tensão, é carregado de bastante contradição, mas a consistência na busca permanente de soluções a prazo, o aprendizado permanente, portanto, o processo é tortuante, mas países como os nossos, os chamados, portanto a terceira vaga dos que pretendem fazer caminho, portanto, temos que estar dispostos a pagar, portanto, esta fatura do aprender permanentemente com os nossos próprios erros. E aqui vou concordar com a doutora Filomena quando diz, ok, está bom, mas não podemos errar o tempo todo. Aprender, né? Até quando? E, portanto, vamos aprender sempre. Né? Aqui a ideia é aprender sempre. E, portanto, o FUNEA é um pouco isso. Mas precisamos estar a errar sempre para aprender? Concordo que não. Concordo que não. E, portanto, aqui um pouco isso. E, então, o que o FUNEA veio fazer é, no fundo, a olhar para os diferentes eixos que a agenda prevê, criar condições para que, portanto, a lógica de financiamento ou de fundamento destas iniciativas sejam
mais específicas, mais concretas, e em lugar de se financiar iniciativas ou projetos, portanto, por se desenhar, se financia, portanto, aqueles que estão na operação, aqueles que estão a precisar do auxílio no momento, portanto, introduzimos uma perspectiva mais concreta. Que era a lógica de governança do próprio FUNEA, aprendemos muito também com os projetos anteriores, hoje já não é a mesma, não é? Hoje nós estamos a procurar, portanto, olhar primeiro para as diferentes fontes de financiamento, mas também ancorar um pouco o FUNEA à gestão, por exemplo, da própria Segurança Social, que, portanto, que tem a responsabilidade e já de alguns anos, portanto, tem um histórico. Em termos práticos, quem materializa o FUNEA? Quem é que pode ter acesso ao FUNEA? Vamos lá dizer assim, portanto, o braço operacional do FUNEA são, portanto, são as medidas de políticas que encontram execução, sobretudo, primeiro, no Instituto Nacional, portanto, de Formação Profissional, que é o braço operacional, se quisermos, portanto, da agenda. O monitoramento financeiro, portanto, é feito pelo Instituto Nacional de Segurança Social, pela experiência que tem em lidar com temas sobre investimentos e fundos. Portanto, e depois há um comitê de supervisão, portanto, que deve ser composto por cinco individualidades, que não lhe consigo precisar agora, portanto, com mais detalhe o perfil, mas, portanto, também melhoramos fazendo o caminho na lógica de como nós entendemos que, primeiro, que a política de emprego deve ser concebida e desenhada, mas como é que os braços financeiros também devem ser, portanto, devem ser acompanhados e monitorados, se quisermos. Filomena Oliveira, o FUNEA poderá passar por aí o problema do desemprego em Angola? Eu não queria dizer que espero bem que não seja mais uma experiência. Vai ser dolorosa, de acordo com os valores que aqui temos, são 588 mil milhões, é muito dinheiro. Mas eu tenho algumas dificuldades. Onde é que o FUNEA fica? Quando temos um PREI, que nos últimos 24 meses gastou 43 milhões de euros na informalidade, para formalizar. Quando temos as micro, pequenas e médias empresas dentro daquilo que são o programa do PROFID, do combate à pobreza para a micro, pequena e média empresa. E a outra questão que eu tenho também, que me preocupa muito, e que foi aqui, de resto, falado pelo Daniel Teno, no que diz respeito a estes 9 milhões de cidadãos, que são cerca de 80% da nossa população total, que estão na informalidade. E estão na informalidade precisamente porque a escola falhou. Eles não adquiriram as competências necessárias e suficientes, quer na gestão de um microemprego, quer na gestão de uma microempresa, quer na gestão de uma microindústria. E sim, é lá, eu volto a repetir, estamos a criar sistemas paralelos, a gastar dinheiro, tempo e oportunidades, quando devíamos estar a ser integrados. Porque a maioria destes 9 milhões de cidadãos, eles vendem uma qualquer coisinha para poder sobreviver esse outro dia, às vezes com sorte o outro dia. Então, serve a formalização destes nossos concidadãos para ir taxar a pobreza também. É essa a nossa ideia de formalização, é única e exclusiva para alargar a base da contribuição fiscal, como nós costumamos ouvir por aí. Quais são os estudos que nós fizemos? Me mostrem qual é o estudo. Qual centro de universidades daqui de Angola fez um estudo sobre o impacto que esses vários programas paralelos, atenção, paralelos, INAPEM estava no Ministério da Economia, agora está no Ministério da Indústria e do Comércio, o PREI volta para ali, mas o FUNEA vai fazer similarmente aquilo que o PREI está a fazer, porque também tem dinheiro para poder dar formação, para poder formalizar. Então, há um cruzamento de beneficiários, os beneficiários são sempre os mesmos, estamos várias instituições do país, do executivo, a tentar fazer a mesma coisa com o mesmo grupo de pessoas,
os tais 9 milhões de cidadãos. É isso que estamos a fazer, sim ou não? Portanto, é muito importante que, se não trabalharmos de forma integrativa, obrigatoriamente, na boa gestão dos projetos e dos recursos, isto tem que acontecer. Corremos o grande risco de ter mais uma experiência que se chama FUNEA, com 588 mil milhões de kwanzas. Quando tivemos um bué lá atrás, que não obtivemos, pelo menos eu sou uma cidadã bem atenta aos resultados de todos estes programas, não me lembro, não sei se existe, um relatório do impacto que o bué teve. O PAP, qual foi o impacto? Quanto é que se gastou? Custo-benefício, é isso que nós aprendemos. O custo-benefício, o Estado tem que ser tão disciplinado quanto uma empresa, porque o dinheiro não é do Estado, o dinheiro sai mesmo do bolso das famílias. Então, o dinheiro é de todos nós e nós precisamos de responsabilização no que diz respeito a esses valores astronómicos, porque vejam lá, 43 milhões de euros em 24 meses, fez-se o quê? Onde é que está o relatório? O que é que se alcançou? Dizemos 240 mil pessoas formalizadas, mas a partir do momento que a AGT foi lá pedir o imposto antecipado, o que é que aconteceu? A AGT está-nos a dizer quantas pessoas foram suspender ou anular o seu NIF. Isso faz parte do erro, porque sem erro nós não aprendemos, é verdade, mas continuar a errar já não é mais aceitável no nosso país, sobretudo quando nós estamos a trabalhar com valores tão astronómicos, com 80% da nossa população, dos nossos concidadãos, merecem muito mais do que aquilo que nós estamos a fazer, até porque muitos de nós tivemos o privilégio de estudar, de estar devidamente instruídos no que diz respeito àquilo que são as práticas da boa gestão. E não me parece que estamos a fazer isso. Parece mais uma ânsia do alargamento da base tributária e vamos tentar tributar, não interessa mais como, vamos tentar tributar a pobreza, no fundo. Isto não está bem, claramente que não está bem. Então, penso que temos uma grande oportunidade de parar, repensar, integrar todos estes programas que já existem, porque existem vários programas. Existem programas das Nações Unidas, existem programas das ONGs, existem todo um conjunto de milhões de dólares por aí a flutuar, todos a tratar da mesma coisa. E, inclusive, no outro assunto, tal como eu dizia, nós temos um mau hábito de atacar ou tentar tratar das consequências e não das causas, que é a questão da pobreza. Só existe pobreza porque as pessoas não têm instrumentos para poder criar rendimento. E o foco não devia ser no combate à pobreza, mas sim na criação do rendimento. Ao estarmos a ajudar as famílias a criar rendimento, claramente que a questão da fome e da pobreza se dilui por aí. Mas é isso que nós temos que fazer, e todos estes recursos, e o Estado tem essa obrigação, e os contratados do Estado, funcionários públicos, têm essa obrigação de humildemente trabalharem uns com os outros, não em setores, mas num executivo único, para que haja uma coordenação de todos esses valores, porque é muito dinheiro. Depois dizemos que não temos dinheiro, mas claramente que temos. O bolo do Orçamento Geral do Estado está esmifrado em pequeninas coisas e que não concorrem para o mesmo objetivo. Portanto, esta é uma grande oportunidade que eu vejo que temos de fazer enquanto Estado, enquanto nação, porque 9 milhões de cidadãos, 80% da nossa população ativa, é muita gente. Fernando Pacheco, a FUNEA, que perspectivas é que tem quanto à funcionalidade deste programa, se olharmos para as experiências que tivemos com os anteriores? Bom, de certo modo, quer o Daniel, quer a Filomena disseram aquilo que eu gostaria de dizer. Eu não acredito no FUNEA e não acredito porque, mais uma vez, a solução é atirar dinheiro para cima dos problemas e não atacar os problemas como deve ser. Atacar os problemas como deve ser é, por exemplo, nós termos uma gestão
a Filomena diz uma gestão de projetos. Bom, seja uma gestão de projetos, eu preferiria dizer que nós temos que ter uma gestão moderna. E gestão moderna não é gestão digital. Gestão moderna é utilizar métodos modernos, que são uma coisa diferente. Pode ser feito mesmo com caneta, mas tem que ser métodos modernos. Método moderno quer dizer conceber conhecendo a realidade. Programar, planear de acordo com as necessidades e prioridades, porque nós no nosso país gostamos muito sempre de ir para a necessidade e não para a prioridade. Gestão moderna é fazer avaliações. Gestão moderna é informar o público sobre a gestão, sobre os impactos, como o Alano disse há pouco, que tem no computador dele. Mas eu gostaria de ter também no meu computador. Devia ser público. Quando eu digo ter no meu computador, claro, é outra forma de dizer que deve ser público, não é? Que deve ser público. E, infelizmente, meu caro Alano, eu sei que você está aqui numa situação difícil. Sei perfeitamente que você está numa situação difícil. Quer dizer, o problema que se põe é que pessoas que eu conheço, e estão aqui 3 que fazem isso seguramente, quando vão à procura de informação, as instituições públicas batem na barra, não recebem informação, porque isto é confidencial, para isto preciso de orientação do diretor. O país não pode funcionar desta maneira. O país tem que ter outra perspectiva de funcionamento que terá de ir ao encontro dos tais problemas que foram aqui elencados. Portanto, muito sinceramente, a minha resposta é: primeiro vamos analisar os problemas e depois... Mas eles já não estão identificados? Não estão. O desemprego não é uma realidade em Angola? Sim. Não está identificado os problemas? Não, vamos lá ver. Vamos lá ver. E porquê que estão desempregados? Ora, a questão é essa. Portanto, infelizmente, no nosso país existe muito esse tipo de abordagem. Dizer, não, os problemas estão identificados. Estão identificados aonde? Eu acho que não estão identificados. Então. E aquilo que eu ouvi aqui hoje permite-me dizer que, de facto, não estão identificados. Porque dificilmente nós vamos encontrar no documento do FUNEA o reconhecimento das falhas anteriores. Onde é que estiveram as falhas? A Filomena falou do Bué. Eu podia falar de muitas outras coisas. Eu tenho mais anos que a Filomena. E estive em muitos debates, em muitas situações, onde aparece sempre o funcionário do Estado com belíssima intenção, dizendo agora é que o governo vai tomar medidas, agora é que vai ser. Se não é, até agora as coisas não correram bem, mas em 2025, em 2026, 2027 vai melhorar. E não melhora. E não melhora. Alano Sicat, nós estamos mesmo a caminhar para o fim desta nossa abordagem. Vamos incidir uma vez mais a abordagem na questão relacionada às políticas e porque falava da Agenda Nacional de Emprego. Se olharmos aqui para até finais deste ano ou 2025, que perspectivas, que números, que dados é que pretendem alcançar com esta Agenda Nacional de Emprego, focada na questão do FUNEA e de outras políticas que existem para resolver o problema da empregabilidade da juventude? Sim, já em jeito de conclusão também. Não, em jeito de conclusão eu diria que eu compreendo a descrença num conjunto, portanto, de instrumentos que ao longo do tempo o país foi desenhando. Mas há ou não razão para esta descrença? Não, historicamente, tanto nós temos memória para isso. Mas agora o que não é justo portanto, não acreditarmos no FUNEA enquanto instrumentos, sem olharmos para a sua capacidade de execução, monitoramento, ou seja, o que vai determinar o sucesso... É exatamente o que nós estamos a perguntar. Como é que vai ser monitorado, como é que vai ser implementado? Nós não podemos assumir que o facto de experiências anteriores, portanto, terem fracassado, portanto, como na nossa avaliação,
que não existe capacidade de aprendizagem, nem vontade de aprendizagem, e que os projetos estão mortos da nascença. Ou seja, nós temos que pensar que dedicação, reforço de capacidades humanas, recursos humanos, que melhorar tanto o monitoramento, melhorar a lógica de se financiar estes projetos, podem trazer, portanto, algum resultado. E depois, no concreto, avaliarmos, portanto, os impactos que estas medidas Nós tentamos aqui olhar têm. para concretos, programas que já foram implementados no passado. Sim, há projetos. Queremos ver o concreto em termos de, Mas o FUNEA de resultados. Quais são? O FUNEA não tem ainda um ano. FUNEA é um exemplo, mas Sim. falamos de outros. Quais são Exatamente. os resultados? E, portanto, pelo FUNEA, aquilo que nós esperamos é, portanto, primeiro, que o FUNEA seja totalmente capitalizado. Há um número de pessoas que pretendem ser alcançadas. Vamos começar. É assim, há uma base. Não, é assim. Também nós não podemos romantizar a capacidade que, portanto, que os projetos têm de serem concretizados, né? Ou seja, nós não podemos pensar que sem um braço financeiro, obviamente que há muita coisa que se pode fazer, que se pode melhorar, processos que se podem afinar, mas, portanto, reforçar competências, dinamizar projetos, e o FUNEA é mesmo o braço financeiro. Ou seja, estamos a falar portanto, da capitalização. Quando fala de braço financeiro é porque identificaram que hoje o problema é financeiro e não mais em termos de... Já não é a questão da competência? Não, porque nós percebemos percebemos que os eixos que nós temos na Agenda Nacional de Emprego, nomeadamente a necessidade de melhor articulação, e que a doutora Flamengo disse muito bem, quando falamos em gestão de projetos, desde o desenho, a segregação das atividades, a implementação, o monitoramento, que pode ser melhorado com aquilo que nós chamamos, portanto, reforço da capacidade institucional dos ministérios, com o aprendizado dentro do próprio departamento ministerial, tem esta dimensão, e é este o caminho que o setor tem estado a fazer, não é? E isso se pode conseguir com formação, melhor alocação, e isto está a ser feito. Mas depois há mesmo uma dimensão material e orçamental, e é aqui onde entra o FUNEA. E, portanto, não podemos esquivar isso, que é como é que nós garantimos que as pessoas sejam capacitadas efetivamente. Precisam ir para uma escola, precisam ter formação, precisam de infraestrutura, precisam de pagamento, precisa de tudo isso. E, portanto, tem esta dimensão. E, portanto... eu perguntei-lhe há instantes quem é que pode ter acesso ao FUNEA? Como é que o jovem que está agora a acompanhar-nos poderá ter acesso a FUNEA? Desde já, portanto, acredito que todos nós, esse decreto que nós temos, portanto, ele é público, portanto, e qualquer um de nós pode ter acesso a esse decreto hoje, portanto, hoje estamos à volta de qualquer clique, qualquer informação. Mas nem todo mundo tem acesso ao clique. Não, mas estes para documentos estão quem estamos a disponíveis. acompanhar agora, olha, estou a ouvir falar do FUNEA. O que é isso? Como é que eu posso ter acesso? Se calhar tem um empreendedor, há um jovem que está a acompanhar-nos e quer ter acesso a ele. Como então, fazê-lo? vamos dizer assim, se é jovem, está inscrito num centro de formação profissional, precisa do amparo, portanto, do Ministério do Trabalho para concluir a sua formação. Está inscrito, está a frequentar, é elegível, está a fazer está no Instituto Médio Técnico, a fazer uma formação técnica e que facilmente lhe orienta para o autoemprego. Precisa de auxílio, estágio, é elegível para o FUNEA. Tem uma pequena empresa orientada para o setor carpintaria, soldadura, ferraria, a ferragem ou carpintaria, ou portanto qualquer um destes cursos, qualquer um destes negócios orientados ao ofício, ao fazer, precisa do apoio do FUNEA, é elegível. E, portanto, no fundo, o que nós estamos a dizer é que todo o segmento orientado para o fazer, para, sobretudo, os ofícios mais técnicos, a formação profissional, portanto, de um modo geral, são, portanto, aqueles que estão sob o guarda-chuva daquilo que o FUNEA, à luz da Agenda Nacional de Emprego, pretende fundear, de forma muito geral,
É o que nós partilhávamos. Filomena Oliveira, já para terminar também, em jeito de conclusão? Bem, quem quiser saber, Soluções? são os decretos executivos conjuntos 5/24, 6/24 e o do ano passado, que é, se não me engano, 130, não é o 131. Bem, é o 133/23, o que cria o FUNEA. Eu fiquei com algumas dúvidas, parece-me que o FUNEA é um fundo de distribuição de dinheiro. Parece-me que o FUNEA vem dar formações profissionais de curta duração, são típicas de curta duração. Não entendi bem como é que o FUNEA casa ou não casa, integra ou não integra o PREI, por exemplo, e o programa da microindústria, que também temos programa de microindústria. Quando me fala de carpintaria, é claramente uma microindústria. Então, parece-me que há claramente duplicações do Orçamento Geral do Estado em programas e projetos que concorrem entre eles, concorrem diretamente nos recursos, mas, sobretudo, nos beneficiários. Então, o que eu vejo é uma grande oportunidade, sim, das finanças e do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, de pegar nestes vários programas, de se olhar para eles e de se adequar àquilo que são efetivamente as nossas grandes necessidades. E com certeza começarmos a olhar que não precisamos de um FUNEA no futuro e que esses recursos devem estar alocados na escola primária e secundária para que tenhamos formandos ou jovens que já saem com as competências e as capacidades necessárias e suficientes, não só para o autoemprego, mas também para preencherem as vastas lacunas que existem de recursos humanos capacitados, não só para a agricultura, para a indústria, para o comércio e para os serviços. E depois tem outra coisa, nós temos que incutir na escola a disciplina do trabalho. Nós não temos disciplina na escola. E a maior parte dos nossos formandos hoje, mesmo a partir do INEFOP, não tem disciplina de trabalho. Por isso há uma taxa de mortalidade tão grande. As pessoas acham que ser empreendedor, recebem aí um dinheiro, agora vão receber do FUNEA, vamos já gastar num fato, numa gravata, mas o trabalho que é bom, nós não temos hábito de trabalho e disciplina de trabalho, não temos. Então, eu pergunto, as questões da ética também estão inclusas, da disciplina, também estão inclusas no FUNEA, sim ou não? Mas, mais uma vez, eu digo, estamos a perder uma grande oportunidade de pegar nesses recursos e de os colocar lá onde eles são necessários, na base. A partir dali, você começa a construir uma escola, ou seja, uma casa, a partir dos caboclos. É lá que nós temos que ter o fortalecimento das nossas competências, das nossas capacidades, da nossa disciplina, para depois deixarmos de ter necessidade de gastar a montante todos esses valores astronômicos quando o jovem já não tem disciplina de trabalho, já não aprendeu no tempo e no espaço devido, a probabilidade de sucesso é muito menor. E depois, a última pergunta, esses valores que vão ser entregues a esses jovens são reembolsáveis ou são doações? Ou como é que isso funciona? É que nós, Estado, temos estado a criar um conjunto grande de cidadãos que acham que o Estado tem o dinheiro para nos dar dinheiro. E o Estado não tem dinheiro, o Estado vai buscar o dinheiro ao bolso das famílias. Portanto, é necessário para terminar mesmo já, é necessário que fique claro que estes valores do FUNEA não são doações, mas que há uma responsabilidade também de retorno para que se crie um fundo, pelo menos de revolving, que vá sendo automaticamente supridas as necessidades dos próximos candidatos. Eu não li isso em lado nenhum, pareceu-me, desculpem-me, mas a minha percepção foi que são suprimentos que são dados, mas que não são pagos, não têm retorno. Alan Secato, assim rapidamente, pode ajudar-nos a responder a esta pergunta que foi feita, a questão dos fundos que são disponibilizados aos empreendedores, àqueles que estão em formação e que querem aumentar também o seu negócio e aumentar a empregabilidade. Como é que serão reembolsados pelo Estado?
Há ou não está? Ao Estado, não ao Estado. Exatamente, reembolsados ao Estado, no caso. Há esta cláusula ou não? Não, aqui é preciso, para não me estender... Sim, é mesmo telegráfico, não é? Dos vários subprogramas que o FUNEA prevê. Eu concordo com a doutora Filomena quando diz que é preciso não pensarmos que o Estado serve para distribuir, portanto, dinheiro. Mas outra coisa que nós também temos que pensar é que o grande problema com os temas voltados sobretudo a promoção da emprego, os grandes projetos que visam o desenvolvimento, ainda que nós, portanto... Alan Secato, nós estamos sem tempo, precisamos perceber, serão ou não reembolsados estes os valores disponibilizados ao Estado? Serão ou não? Como serão? É isso que nós queremos perceber. Em alguns contextos serão, já que para sermos telegráfico, noutros não. Fez um estágio profissional, eventualmente recebeu um subsídio de 50 mil kwanzas para fazer a formação, ok? Se depois da formação conseguir imediatamente o emprego, até se pode conseguir, portanto, o que com o seu rendimento paga, mas se não conseguir, depois o Estado tem dificuldades de recuperar. São esses temas que no plano operacional são muito presentes, não é? Que, mais uma vez, nos fazem dizer que a operacionalização destas medidas de políticas requerem sempre, portanto, termos em atenção que não vamos dizer a fundo perdido, mas, portanto, a redução das assimetrias, a promoção da empregabilidade para setores muito vulneráveis, portanto, a ideia de se mobilizar pessoas para a formação, não se pode pensar, ou seja, aquela ideia de um banco que vai dar dinheiro, portanto, do ponto de vista muito racional e muito das escolas bancárias, e depois recupera com juros, é preciso não romantizarmos que os projetos de apoio ao desenvolvimento da dimensão mais social, eles não são assim muito lineares. É um pouco isso. Já lhe passo é rápido, só para trazer algo que também já sustentar, né? sim. Essa questão, o artigo 7º da lei do decreto 133, diz que constituem receitas do FUNEA as seguintes, e só vou citar uma. A linha A, que é rendimentos provenientes da atividade operacional do FUNEA, nomeadamente juros, rendas e lucros. Ou seja, não é um dinheiro que vai se entregar, porque tem aqui juros de reembolso que serão forma de que precisa receita passar aos candidatos ao FUNEA. Não se passa isso. Talvez essa questão da formação que o Dr. Secato apresenta, talvez, mas precisamos deixar claro não é uma isso, oferta. que não é uma oferta e depois criarmos aqui... Já para concluir, Daniel, a solução para este problema financeiro. Sim, agora, quanto em termos gerais, bom, tal como disse inicialmente, e penso que o painel concorda, a questão do desemprego está além da compreensão econômica, ele é multidisciplinar, principalmente na nossa realidade, e todos esses fenômenos multidisciplinares exigem uma estratégia integrada, porque são fenômenos que estão ligados a vários fatores. E o ponto de partida do Estado, ou do governo, naquilo que é a execução de políticas semelhantes, é, sem sombra de dúvida, deve passar pela articulação de interesses, articulação de ações, para que não continuamente gastemos esforços, recursos públicos e, no final, continuarmos a ter os mesmos resultados que não são favoráveis daqueles que são os grandes objetivos do Estado. E eu penso que dos principais problemas que vivemos no país, poucos terão a educação não terá o que dizer. Ou seja, a educação, a formação sempre vai estar como uma das pautas essenciais para resolvermos os principais problemas do país. Fernando Pacheco, 1 minuto para concluir também. Antes de nós começarmos o debate aqui em off record, eu dizia que gostava de ir a um debate com a Filomena, porque a Filomena fala e eu já não preciso de falar. Preciso apenas de dizer que concordo com o que a Filomena disse e o assunto fica resolvido. Portanto, eu gosto de ir a um debate com a Filomena, mas falar depois da Filomena. Antes não. Mas deixa-me só dizer uma coisa pequenina, que é
que é a seguinte. O problema está mesmo no método, o problema está mesmo na visão. Enquanto nós não mudarmos método, não mudarmos a visão, por mais fundos que nós concebamos, as coisas não vão funcionar. O que vai é criar cada vez mais a tal mentalidade dependente que, infelizmente, graça no nosso país. Eu, antes de terminar, queria agradecer agradecer o debate e felicitar a Rede Girassol, porque parece-me que é com este tipo de debates que nós, de facto, podemos contribuir para que o caminho melhore, o caminho seja desobstruído. Eu queria dizer uma coisa um bocado mais complexa, mas o adiantado da hora. Parece-me que é importante nós tirarmos as pedras do caminho. E isto contribui. Muito obrigado a Filomena Oliveira, Daniel Tente, Fernando Pacheco, Alan Cigato. Nós contamos com vocês numa próxima oportunidade e já também agradecer pela felicitação que deixo aqui a toda a equipa de trabalho da Rede Girassol. Nós vamos continuar a promover debates, análises e programas que privilegiam o comentário e também a opinião dos angolanos, porque é desta forma que entendemos que vamos desenvolver o país com a opinião de todos. Muito obrigado a você que esteve a nos acompanhar. Hoje falamos sobre a empregabilidade e olhamos fundamentalmente para as políticas públicas que visam o aumento da empregabilidade, fundamentalmente para o FUNEA, que é hoje o Fundo Nacional do Emprego, um fundo que está integrado na Agenda Nacional do Emprego. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema para analisarmos aqui em estúdio. Boa noite, nós voltamos em próximas oportunidades.